Muito boa tarde, amigos do esporte. Está começando mais um programa Turma do Esporte aqui no Canal 9. Nesta segunda-feira, nos destaques, vamos falar sobre o futsal na Bahia. Como anda essa modalidade esportiva no nosso estado. Vamos falar também da Copa do Nordeste. O Vitória 100% venceu a equipe do Asa. E o Bahia inaugurou o estádio do Castelão, fazendo o primeiro gol, o gol do Kleberson. Vamos falar da Copa Sub-15, onde o Bahia foi vice-campeão. Enfim, essas e outras informações você acompanha em instantes aqui no Canal 9. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. De volta aqui no Canal 9, estamos com o Noildo Paixão, ele que é presidente da Federação Baiana de Futsal, ex-árbitro de futebol, e vai falar conosco a respeito do futsal, e também Lula Pereira, que está com a gente. Lula, começando com você, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Paulo, boa tarde, amigos. Ontem o Vitória, eu fiz esse jogo, o Vitória jogou por gasto. Não, nenhuma novidade, o Vitória jogou o primeiro tempo até razoável, o segundo tempo se igualou ao Asa, e você se igualando ao Asa, você fica ruim. Foi um jogo regular. Venceu e não convenceu. Mas o importante é que é líder absoluto, 9 pontos. E o jogo do Bahia eu não vi. Quem viu foi você, que pode falar mais aí. Noildo, seja bem-vindo aqui, boa tarde. Vamos falar do futsal na Bahia. Como é que anda o futsal na Bahia? A gente vê várias modalidades esportivas aqui. A gente fica muito triste, né? Quando se fala do esporte de quadra na Bahia. Entrevistamos aqui o pessoal do basquete, o pessoal também do vôlei, de quadra, enfim, várias modalidades esportivas. E agora chegou a vez do futsal. Seja bem-vindo para falar com a gente aqui. E como é que anda o futsal na Bahia? Boa tarde. Boa tarde aos amigos da Turma da Bola, aos telespectadores. Para mim é um prazer estar aqui nesse momento, né? Só lembrando que eu atualmente sou o segundo vice-presidente da Federação Baiana, né? Nosso presidente Rosalvo e o nosso primeiro vice, que é Geraldo Mota. Mas para nós é um prazer estar aqui nessa casa que abre as portas para o esporte amador, principalmente também para o futsal. Eu tenho acompanhado os colegas aí das outras modalidades que têm vindo aqui. As nossas queixas são as mesmas, são muito parecidas. Mas dentro da nossa realidade, eu diria que o nosso futsal ele continua caminhando firme, né? Nós estamos assim encerrando o nosso mandato. Agora em 2013 a gente encerra o nosso mandato, o presidente vai fazer uma nova eleição. A gente não sabe se vai continuar por conta da dificuldade mesmo que nós temos, né? E nós estamos conversando, estamos trocando algumas figurinhas, mas dentro da nossa realidade a gente continua fazendo futsal no estado da Bahia. Noildo, a gente fica analisando assim, que a escolarização, né, do esporte, né, a gente vê alguns, principalmente de quadra, né? Acontece o mesmo com o futsal? Olha, é triste, né? Mas acontece. Acontece e a gente, assim, há muito tempo eu tenho estado triste com a nossa modalidade no estado, né? Por conta do poder público que não tem cuidado com mais carinho da nossa modalidade. Eu que representei a Bahia por mais de 20 anos, né? A minha turma de arbitragem já vai para 26 anos no futsal da Bahia. Então, há 26 anos fazendo futsal da Bahia. Por 3 anos eu estava no quadro nacional e passei 10 anos no quadro internacional da FIFA, viajando por esse mundo todo aí, por esse Brasil. E eu sempre tive e tenho ainda a esperança de que um dia a gente vai melhorar. Qual é a maior dificuldade hoje no futsal da Bahia? Qual é o maior problema, entrave? O que dificulta o crescimento dessa modalidade esportiva, até que é muito parecida com o futebol, né? A gente vê muito, as crianças chegam, gostam do futsal,
a gente percebe aí o Brasil, você que mostrou pra gente distante essa medalha linda aí que você ganhou na final, né? Essa essa é o símbolo, né, da final do Campeonato Mundial em 2004. Eu tive o privilégio, né, de ser o único brasileiro a fazer uma final de Campeonato Mundial. Então, isso para mim é uma honra muito grande para nós da Bahia, né? Claro, para a gente. Representei o estado, eu me considero assim um representante do nosso estado, um representante da nossa cidade. Para mim foi uma honra muito grande. E o pessoal perguntava como a Bahia pode ter um árbitro em nível nacional, um árbitro apitando na final de Campeonato Mundial, diante da situação do nosso estado. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: os maiores entraves que nós temos são a falta de locais para a gente fazer a modalidade, praticar o esporte. A gente não tem um ginásio hoje em Salvador que possa trazer uma seleção brasileira para jogar. A confederação quer fazer isso. O patrocinador da confederação, que é o Banco do Brasil, quer trazer a seleção para jogar aqui na Bahia, mas nós não temos um lugar para fazer o jogo. Tem nada, né? Não temos. Como é que vocês se viram então? Tem umas imagens aí do pessoal treinando aí, é o quê? É na Unime? Aí é Unime. O Unime é um parceiro hoje da federação. A gente agradece muito a Unime porque... Lá em Lauro de Freitas. Em Lauro de Freitas. Você vê, Lauro de Freitas tem uma quadra. Lá tem um ginásio. Tá todo acabado, Lauro de Freitas. A última gestão fez o favor de acabar com a quadra. Lá só jogava parentes da rainha, etc e tal, amigos. Amigo da rainha. E acabaram com o ginásio de esporte. Aí vocês dependem da Unime agora para fazer o treino. É verdade. Nós temos hoje a Unime, que é um parceiro da federação. Sempre que a gente solicita, eles abrem as portas para a federação. E outro parceiro que nós temos é o Clube Oficiais da Polícia Militar. Por incrível que pareça, né, nós temos uma parceria muito boa. O Clube Oficiais abre a porta para a federação. Isso na amizade, no relacionamento. Né, e eles gostam da modalidade. Apesar de não terem equipes participantes do campeonato, mas eles abrem as portas para a federação. É a nossa casa. A gente agradece aqui de público ao Clube Oficiais, Polícia Militar, assim como ao Unime, porque eles abrem a porta. Fora isso, meu amigo, nós não temos outro lugar para fazer. Né? Nós temos algumas quadras em escolas particulares, mas poucas escolas hoje têm participado das competições. Não há inclusão. A gente vê, tem muita gente ali assistindo, a garotada. É muito bom ver esses meninos aí correndo atrás da bola, futsal. Certeza. Agora não tem incentivo. Como é ter uma modalidade esportiva e se tornar invisível para o poder público? Como é que vocês administram isso? Então você falou aí que parece que não querem nem mais ficar, você como vice-presidente. Como é ser invisível? Como é o sentimento de ser invisível, principalmente pelo poder público, tantas crianças necessitando de atividades, querendo futsal e não ter condições, vocês acabam não tendo o quê? Fôlego para administrar isso. Qual é esse sentimento? Tenta passar aqui pra gente e tentar entender, porque eu mesmo fico desfocado. O sentimento é de tristeza, evidentemente, mas sempre de esperança. Sempre de esperança. Nós estamos aí, como eu falei, há 26 anos aí no futsal da Bahia e sempre com a esperança de que um dia a gente vá melhorar. Eu penso que em algum momento isso vai ter que dar uma mudada, porque o mundo tem mudado, o país tem mudado, os grandes eventos que têm acontecido, mas a gente já nota assim alguma coisa. Esse ano, por exemplo, em 2012, nós conseguimos um apoio da SUDEB muito significativo, né, para nós, para as nossas seleções, todas as seleções que viajaram. Nós pedimos o apoio, a SUDEB nos apoiou com um ônibus, com passagens para a viagem dos atletas. A gente fez um campeonato agora, em que o Campeonato Baiano, a SUDEB deu um apoio para a gente, então a gente pôde, por exemplo, disponibilizar bola para todas as equipes, né? Isso foi graças ao apoio. Os troféus que a gente entregou foram bonitos troféus, com um apoio da SUDESB. Então, foi um pequeno apoio, mas muito significativo para nós hoje, né? E a gente assim fica muito agradecido. Então, isso mostra que provavelmente a gente tenha melhorias, né, esse ano, e é a esperança que a gente tem. Mas com tudo isso, eu digo para você que a gente fica assim, agora mesmo o presidente está acabando o mandato, é um alto funcionário da Petrobras, ele sai do trabalho, vai para a federação, passa o dia todo, a gente não recebe nada por isso. Nós temos alguns abnegados apoiadores, né? Rosal, o presidente, Geraldo, tem eu, aí você tem Gilson, que é árbitro, Cristiano, árbitro, são pessoas que nos apoiam
A maioria é árbitros que estão na federação há muito tempo e que tentam tocar a federação para que ela não sofra solução de continuidade. Lula, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. A Sudesb dá bola, dá, tem mais troféus, né? Exatamente. E o ônibus para vocês viajarem para fazer, né? É verdade. Agora, o mais importante, o local para fazer o evento não tem. Eu não vejo nenhum projeto concreto desse governo. Eu não vejo nenhum projeto concreto da Sudesb, porque até agora eles botam beicinhos pra gente, né? Mas é incapaz de dizer, olha, a Sudesb está desenvolvendo isso para o esporte de quadra da Bahia. Porque a gente tem que cobrar a Sudesb, sim. E aí o que acontece? Eles tentam tornar invisível também a gente, mas a gente vai falar, não tem jeito, a gente vai ter que estar falando aqui, porque eu não vi absolutamente nada até agora. Eles nunca foram capazes de mandar pra gente aqui nada, qual é o projeto da Sudesb. Sabe por que eles não mandaram nada? Porque não tem nada. Olha, eu ouvi o Noito falar agora sobre esperança. Temos esperança que vai mudar. Agora, eu me pergunto a você, esperança de quê? O que a gente precisa é de pelo menos como tem Sergipe, Alagoas, Ceará, Amapá, Macapá, um só grande ginásio de esporte. Existe, você que está no métier, existe algum projeto para isso? Ouviu falar, ouviu zum, fofoca sobre isso? Nós estivemos com o superintendente Bobô e diretor, né, da Sudesb, Diretor. E ele nos mostrou projetos. Tem um ginásio que está sendo construído em Cajazeiras. Aquele que já tem... Está sendo construído. Aquele galpão coberto, né? Que não é um ginásio, é um galpão coberto. E existe uma... Eu ainda não conheço ainda a estrutura, eu não estive lá. Agora existe, segundo o Bobô, existe uma proposta do governo em construir um ginásio ali nas imediações de Pituaçu. Eu acho que se vingar isso aí, seria ótimo para o Estado, né? Só espero, Noildo, que não seja no mesmo caminhar que está a piscina olímpica. Eu também espero, né? Mas pelo que o Bobô passou pra gente, ele estava assim, muito animado e muito convicto de que sairia esse ginásio. Em algumas cidades no interior, a Sudesb tem feito alguns ginásios. Mas, infelizmente, mesmo a Sudesb fazendo ginásio, as instituições locais, né, o poder público local não faz esse ginásio ter atividade. Eu queria saber então, a maioria não, são poucas cidades hoje em que com verba da Sudesb. Os ginásios com verba da Sudesb. Que ginásio? Você conhece algum? Tem um ali em Milagres, por exemplo, que está bem na passagem de Milagres. Você passando ali por Milagres, você vê um ginásio. Olha o nome do interior, Milagres. Só podia ser em Milagres mesmo. Agora, a gente cobra muito, Noildo. É porque é a nossa função cobrar como imprensa. Mas a gente... E eu fico dizendo o seguinte, tem projetos, agora eu não consigo entender uma coisa. Esse governo já está acabando. Já está no fim do caminho, já, fim da estrada. O ano que vem já tem eleição e tchau. Dá tempo de fazer ainda ginásio. 2 anos, quem não fez em quase 8 anos, vai fazer em 1 ano e alguma coisa? 2 anos faltam aí. Eu acho que o tempo tem, Paulo. Agora, poderia abreviar, não sei se você concorda comigo, ou você, Paulo, ali no antigo Aeroclube, Sim. um monte de lixo que não serve para nada, a não ser para esconder muriçoca e bandido. Eu estava pensando, do lado tem a piscina do Bahia, que vai ser demolida. Nós precisamos de uma piscina. Nós não temos uma piscina. A do Bahia vai ser demolida. Nós não temos um ginásio. Ainda tem um projeto para ser construído. Por que não pegar ali aquele projeto todo ali do Aeroclube, do antigo Aeroclube, fazer um grande ginásio já com a piscina olímpica do lado? Poxa, seria ótimo. Seria ótimo, ele também queria isso. A ideia é fantástica, né? Ficaria bem localizado. Porque você botar em Cajazeiras, com todo o respeito a Cajazeiras, mas a chegada lá vai ser igual, tem que ser igual Cajazeiras tem que ter o de Cajazeiras e tem que ter esse que você está falando. Tem que ter um no subúrbio, tem que ter em Cajazeiras, tem que agora, ter em cada lugar. Passando essa questão lá, eu queria mandar inclusive um grande abraço a todo o povo de Milagres, né? Isso só poderia ser numa cidade chamada Milagres para o governo fazer uma quadra de esporte. Mas o time do Galícia, do Bahia, basicamente são formados jogadores de campo, né? Por que isso?
Olha, por incrível que pareça, a gente fazendo a estatística, esse ano no Campeonato Baiano, o Galícia colocou um time nas categorias menores e o Bahia também tem disputado o Campeonato Baiano nas categorias menores. Ainda que com investimentos ainda mas essas equipes já participaram. O Vitória esse ano também entrou na categoria sub-20 e principal, já disputou o Campeonato Baiano. Se essas equipes conseguirem ter essa visão, como tem o Santos, como tem o São Paulo, o Corinthians agora está fazendo um grande time para a Liga Nacional, né? Então, as principais equipes de São Paulo, se essas equipes, assim está acontecendo em Sergipe, você vê em Sergipe, hoje o futsal está muito mais forte do que o futebol. E o futsal é um grande caminho para levar jogadores, árbitros, né? É um grande laboratório para se preparar atleta e para o atleta se dar bem no futebol. Mas a gente não entende por que as equipes não investem nessas modalidades aqui no nosso estado. Não só no futsal não, tem o basquete, tem o handebol, tem todas as modalidades. E as equipes poderiam entrar. Se essas equipes entrassem com mais força, por exemplo, se o Bahia, o Vitória, o Galícia, que agora está com o novo presidente, de repente já sinalizou que quer disputar o Campeonato Baiano, no próprio Ipiranga. O Botafogo, inclusive, falou que a partir do ano que vem já começa a disputar o futsal. É importante porque, além de trazer a mídia para o nosso esporte, trazer o patrocinador, que a mídia ela vem com o patrocinador, evidentemente. Sem o patrocinador, alguém tem que pagar esse espaço aqui. Claro. Né? Sem o patrocinador não adianta, mas trazendo essas equipes, então ela vai trazer as equipes, vai trazer a mídia, vai trazer o patrocinador. E com certeza a gente vai cobrar, né, mais do governo do estado para que ele possa dar esse retorno de ginásios, agora, de estrutura para a gente fazer a modalidade. Noildo, como é que uma empresa ela vai investir, os clubes vão investir numa modalidade onde não tem lugar para ser disputado? Essa é a dificuldade. Fica um entrave, né? Essa é a dificuldade. Aí são caminhos, são vias de mão única. Paulo, a ideia, Bahia e Vitória, final de campeonato de futsal. Para 10 mil pessoas, vamos botar onde? Não tem. Como é que? Milagres. Exato. Infelizmente a gente não tem. Imagine, por que o investidor não vai? Imagine porque o que vocês ficam nessa agonia de sair e fazer uma coisa por diletantismo. Né? É por isso porque não tem o local. 10 mil pessoas, Bavi, casa cheia, vai botar onde? Não tem condição. Hoje nós não temos um lugar para fazer um Bavi de futsal aqui na nossa cidade, não temos. Infelizmente, é com pesar, com muita tristeza que a gente fala isso, né? E já tivemos. Tivemos ali o Bavi, por exemplo, eu não consigo entender como é que se derruba ali para fazer o nosso estádio lindo, Fonte Nova, beleza, maravilha, coisa mais linda do mundo. Por que não colocar ali no último andar lá do estacionamento o ginásio de esporte, meu velho? Pô, tirou e não botou, eu não consigo entender isso. Deixa eu te fazer uma pergunta também aqui. O futsal não é um esporte olímpico, né? Não é. Estamos nessa luta. A gente não consegue entender como é que você tem o Brasil, quantas vezes campeão? O Brasil oficialmente pela FIFA nós somos penta, né? Pela FIFA, mas nós temos na verdade 7 títulos mundiais, né? Temos 2 títulos pela FIFUSA. Mas aí você analisa uma coisa, né? Você como árbitro de futsal, né? Não é constrangedor não saber que não é um esporte olímpico? Agora, o que é que dificulta tanto ele ser um esporte? Olha, a questão está muito clara, é uma questão política, né? Esses meus 10 anos que eu tive na FIFA, viajando e convivendo com a cúpula, com tudo, mesmo no universo da arbitragem, a gente convive com a cúpula da FIFA. E nesses 10 anos de FIFA, o que eu pude observar é questão política. Então, sempre nos bastidores tem essa conversa. E aí fica a FIFA e o COI aí nessa disputa e o esporte, né, a modalidade futsal, que ela tem uma força muito grande. Mas eu digo para você o seguinte, em algum momento ela vai ter que ser olímpica, porque a modalidade tem crescido muito. Né? O campeonato mundial agora já tiveram mais equipes participantes. O feminino, agora tivemos o campeonato mundial feminino em Portugal. Você vê, a maioria não sabe que teve o campeonato mundial, não teve TV, não teve nada, só a TV portuguesa que passou, a gente assistiu na internet. Mas o Brasil é tricampeão mundial feminino. Então, as coisas caminham para o sucesso. Vai chegar um momento em que não tem jeito, vai ter que botar o futsal na Olimpíada. Eu tenho certeza do seguinte, Paulo, Noildo, você fizer uma programação da seguinte maneira, ali no Barradão, colocar no meio ali uma quadra de futebol de salão.
ali provisória. A imprensa batendo, todo mundo falando, Bavi, não dá 10 mil pessoas, não? Só para brincar? Pô, provisório? Não, eu estou falando provisório, Paulo, para chamar o povo. Para chamar o povo. Se você fizer ali, botar uma quadra no meio do toda a televisão, rádio e jornal chamando 10 mil pessoas facilmente. Facilmente. Não é uma coisa que você botar um box ali, bota ali eu com a camisa do Jabigebe e ele com a camisa do Bahia. Noildo, é uma boa ideia, né? Mas vamos ver, né? Vamos torcer. Propaganda. Torcer para milagres. Mas milagres do plural, por cada cidade, milagres tem lá uma quadra. Mas, Noildo, a gente fala muito do futsal. Agora, você é árbitro. Você, inclusive, tem essa medalha linda aí e representou o nosso estado. Mas há formação de árbitro aqui na Bahia para futsal? Sim, tá. Nós tivemos um curso recente, agora no final do ano, outubro, novembro, e essa turma está formando agora. Nós tivemos 10 alunos que participaram ativamente e a gente acredita muito. Mas assim, eu tenho ido no interior, a gente, todo ano, nós temos mais de 200 árbitros espalhados aqui pela Bahia. E a federação, ela tem um cuidado com os seus árbitros. Todo ano a gente faz atualização com esses árbitros. Ano passado eu tive em 5 regiões, atualizando todos esses árbitros com mudança da regra, com a filosofia da federação, o trabalho, né? Disciplina, tudo isso que a gente faz. Então, em cada atualização dessa, nós tínhamos em média 50 árbitros participando. Além dos árbitros que são federados, alguns árbitros também da região que já atuam através de suas ligas, a gente abre para que eles possam participar. Então, todo ano a gente faz isso, a gente tem acompanhamento. Aqui na Federação Baiana, a gente se torna até chato, porque a gente cobra muito do pessoal, né, e tem pouco a oferecer. Sim. Porque as nossas competições, elas são poucas, financeiramente não compensa, os árbitros, a maioria estão porque gostam, né? Então financeiramente não compensa e a gente cobra muito deles, né? Postura, maneira de se portar, a qualidade da arbitragem, então a gente faz um trabalho muito... E por isso que a Bahia, né? Eu não falo só de mim, eu tive o privilégio de apitar a final, mas nós temos árbitros aqui, nós temos hoje Gilson George, Ana Meire, são considerados assim excelentes árbitros no Brasil, um dos melhores árbitros do Brasil. Né? Tivemos agora Jorge Gomes, todos os nossos árbitros saíram, tivemos um árbitro agora que foi homenageado pela Confederação de Itabuna, Ocimar, que foi escolhido o melhor árbitro do zonal que ele participou. Então todos os nossos árbitros quando saem, eles representam bem o nosso estado e estão sempre participando das principais partidas, das finais das competições. Agora nós estamos colocando 2 árbitros no quadro nacional. Um árbitro de Santa Bárbara, né? Chama-se Neto, a gente chama ele com o apelido de Neto, né? Mas o nome dele é Ezon Neto. Ele de Santa Bárbara tem feito um trabalho, a gente tem feito um trabalho com ele. E está entrando agora uma menina, Tiara, que também nós fizemos um trabalho com ela já há 2 anos, entrando no lugar de Ana Meire. Ana Meire, pra você ter ideia, nós temos 4 árbitras FIFA no Brasil, mas a Ana Meire foi tida como a 2ª melhor árbitra do Brasil. E está aqui na Bahia com pouco pessoa. Então, eu digo sempre, a gente agradece a quem isso, o trabalho que a federação faz, né, os nossos ex-presidentes como Tavares, Almeidinha, velho Almeidinha, vocês conhecem bem, Tavares, o próprio França, Alfredo, quer dizer, esses presidentes que também geriram a federação com toda essa dificuldade, eles mantiveram e a gente só fez dar continuidade. Então a gente tem todo esse trabalho com essa galera. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, para a gente concluir. Quantas competições tem de futsal no ano na Bahia? Que a federação promove? Pronto. Essa pergunta é legal, porque você vê agora a gente está soltando o calendário. Nós estamos pretendendo fazer um torneio estado da Bahia agora aberto, que é um torneio aberto, né? As equipes não precisam se filiar com a federação. Então nós vamos fazer um torneio aberto agora. Mas o ano passado, para você ter uma ideia, além do baiano, nós fizemos sub-13, sub-15 e sub-17 campeonato baiano. Fizemos o sub-20, fizemos o adulto, fizemos o adulto feminino. Quer dizer, o segundo semestre ficou cheio de competição. Fora as competições que as escolas particulares, algumas escolas fazem, que a federação entra com arbitragem, dá o apoio logístico. Então existem outras competições. Esse ano, a gente pretende fazer agora um torneio aberto esse primeiro semestre, né? A gente está discutindo, mas provavelmente a gente vai soltar o calendário entre hoje e amanhã, com torneio aberto das mesmas categorias, sub-3, sub-15, sub-17, sub-9, sub-11.
os campeonatos baianos também dessas mesmas categorias, além do adulto, do feminino. É muita competição pra gente. Com toda a dificuldade a gente consegue fazer a máquina funcionar, mas não é fácil. Vou te contar, viu? Vocês são... Eu tô aqui, como é que eles conseguem fazer tanta coisa com quase nada? Mas, Noildo Paixão, obrigado, viu? Está aqui, vice-presidente aí da Federação Baiana de Futsal, ex-árbitro da FIFA. A gente agradece e leve aqui toda a nossa consideração, né? E a nossa admiração a todos lá da federação que trabalham, mesmo uma situação difícil, vocês conseguem tirar leite de pedra. Obrigado. A gente que agradece, né? Porque um espaço desse a gente dificilmente tem aqui no nosso estado, infelizmente. Seria muito bom se tivéssemos aí. Talvez vai ter. Talvez a gente conseguisse trazer patrocinadores também. Mas a gente que agradece, sim, em nome do presidente Rosalvo, né? A gente agradece esse espaço. Agradece aos participantes de futsal, a família futsal, como eu costumo chamar. Porque além de nós, que dirigimos a federação, nós temos algumas pessoas, como Zé Alberto, o próprio Dória, Dilma de Camaçari, são pessoas que estão ali com as equipes tentando manter uma equipe para disputar o Campeonato Baiano. Então essas pessoas precisam ser também, né, claro, valorizadas. Tivemos agora em Brumado um campeonato, para você ter uma ideia, as finais do Baiano foi em Brumado. A cidade de Brumado colocou em média 1.000 pessoas em 5 dias de competição. Em média 1.000 pessoas. Coisa linda, maravilhosa. E tivemos 5 equipes, de cada região saiu uma equipe, nós fomos a Brumado fazer as finais lá da competição. Assim foi fantástico. Nós estamos aí com o nosso Facebook, aí o pessoal aí que quiser dar uma entradinha lá no Facebook, dá um curtizinho lá no Facebook da Federação Futsal da Bahia. Futsal da Bahia. Futsal da Bahia, dá um curtizinho lá na Federação e aí você pode acompanhar todas as notícias do futsal, que é a nossa principal rede de comunicação hoje, é o nosso Facebook. Então, através do Facebook, a gente bota placar de jogo, bota quem tá jogando, quem não tá. A gente vai fazendo o jogo ao vivo e vamos fazendo aí o futsal acontecer. E agradecer também, aproveitar o espaço, né, pedir licença a vocês para agradecer aí a Sudesb, Bobô aí, que apoiou a gente esse ano. Foi muito bom o apoio da Sudesb pra gente. E a gente torce e pede a Bobô que ele continue lutando. Isso. E tentando convencer aí os seus líderes maiores aí, e a né, gente também. A concluir o ginásio de Cajazeira e criar um ginásio aqui pra gente. A gente precisa disso. Mas obrigado aí a vocês aí por esse espaço. Muito bem, o pessoal às vezes da Sudesb interpreta a gente mal, mas a gente tem que cobrar. Vocês estão lá e são pagos pelo dinheiro público para fazer, então a gente cobra. E quando estiver lá, a gente vai cobrar. Eu vou abrir aqui, volto daqui a pouquinho, vamos falar do Sub-15. O Bahia foi vice-campeão. Detalhes em instantes aqui no Canal 9. Hold on. Hold on. You are not alone.
De volta aqui no Canal 9, para falar agora de futebol, está aqui também Márcio Júnior, o Bahia Sub-15, ficou no vice-campeonato contra a equipe do São Paulo. E uma coisa interessante, Márcio, boa tarde, o Bahia, nas principais competições do Brasil, começa a chegar na divisão de base e mostra que é cachorro grande, né? Boa tarde. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Lula, boa tarde também aos amigos do Canal 9. Bahia, Vitória, que foi campeão ano passado da Copa do Brasil, Sub-20. O Bahia esse ano acabou ficando entre os 4 melhores, perdeu pelo detalhe contra a equipe ali do Goiás. Isso na Copa São Paulo. Na Copa São Paulo e agora na Copa Sub-15. O Bahia chegou na final, perdeu para o São Paulo nos pênaltis. Aí o jogo, né? O Sub-15, né? Exatamente. Nos pênaltis. De novo, né? O Bahia saiu da Copa São Paulo, não perdeu uma, saiu nos pênaltis. E agora, aí contra o São Paulo... Né? Invicto também, invicto. O invicto também, né? O que a gente pode observar nisso é que a base do Bahia e a base do Vitória tá tendo o investimento que merece. Porque aqui na Bahia sempre foi tradicional revelar grandes jogadores. Só que de uns tempos para cá, as bases, principalmente a do Bahia, que a do Vitória ainda assim era um pouco mais qualificada do que a do Bahia. Perdeu o pênalti aí, não, o goleiro pegou, né? Ainda assim, a base do Vitória ainda era mais qualificada do que a do Bahia, mas eram poucos os investimentos. Agora o investimento está crescendo mais, os garotos estão podendo mostrar o seu futebol melhor, porque tem que ter uma estrutura boa, física, de alimentação, que é para os garotos pegarem corpo, ter um bom local para treinar, alojamento, isso tudo conta no momento do jogo. O jogo não é só botar os garotos para treinar. É um processo, né? Tem um processo, hospedagem, onde os garotos dormirem para poder descansar direito, recuperar o corpo, alimentação, um bom local de treinamento, isso tudo conta. E hoje, Bahia e Vitória... Pênalti, né? Exatamente, isso foi São Paulo. O São Paulo acabou sendo campeão. Sendo campeão, Bahia vice. Agora, interrompendo aí você, os jogadores do Bahia, eu digo isso tanto o Sub-19 quanto o Sub-15, acabam levando o nome da Bahia aos 4 cantos do país como uma grande divisão de base, né? Porque chegaram em 2 competições. O Vitória, no ano passado, na Sub-20, o Bahia esse ano na Sub-19, inclusive o Bahia no Sub-20 também chegou entre os 4 melhores. Exatamente. Perdeu o pro Atlético Mineiro. E aí o São Paulo, tricampeão da Copa Brasil, foi disputar não essa Copa? Essa Copa, se não me engano, foi lá em São Paulo. Foi em São Paulo também. E aí o São Paulo... Lotado, viu? E tá lá, o São Paulo foi campeão, aí o Bahia vice-campeão, mas vem com status, né, de chegar lá e disputar contra o São Paulo, que tem uma grande estrutura. Isso mostra que Bahia e Vitória começa a chegar também de igual para igual diante de outras equipes. Falando da Copa São Paulo, futebol júnior, você percebeu que a grande diferença daquele jogo foi o goleiro. Com certeza. Contra o Santos não teve a mesma sorte. Não teve. Ele teve muita Exatamente. sorte. A sorte que o Goiás teve contra o São Paulo e contra o Bahia não faltou no jogo contra o Santos. Então a sorte ela vai em determinado momento, mas depois ela não consegue ficar o tempo todo. Exatamente. Você falou de São Paulo, a estrutura de São Paulo de base é tão boa que consegue ser melhor do que a estrutura profissional de alguns clubes. O CT de Cotias, que é um CT destinado, é um CT num local diferente, não é junto. Lá. CT destinado à divisão de base do São Paulo é melhor do que muitos CT de clube profissional. Era melhor, inclusive, do que o CT do Bahia, que estava as traças entregue, que agora está sendo modernizado, reformou um campo, reformou a situação da imprensa. Então, o CT de Cotias do São Paulo, o São Paulo investe por ano mais em torno de 20 milhões de reais na divisão de base. Aí o Bahia está fazendo agora o CT de Aslávio, né? Mas lá ainda o projeto é esse. O projeto é se igualar aos grandes. Mas né? a primeira parte do CT não vai ser completa. Vai primeiro lançar a parte básica do CT, que é para já mudar. Aí, o que ele faz? E com o tempo vai traz terminando. a parte básica, ou então a parte de jovens, pro fazendão. Poderia. Quer dizer, o Bahia e o Vitória, né? O Bahia e o Vitória estão muito bem nesse quesito jogadores jovens. Muito bem, a gente vai ver também agora a imagem da regata
João das Botas. E a gente daqui a pouquinho vai falar a respeito do Vitória, que venceu a equipe do Asa ontem. Vamos ver as imagens aí dessa regata João das Botas, né, que aconteceu domingo, aconteceu ontem. A gente vai acompanhar as imagens aí. O tempo estava meio nublado, mas mesmo assim aconteceu, né? A 41ª edição da tradicional regata João das Botas, na praia do Porto da Barra. O evento, que é organizado pela Capitania dos Portos da Bahia, teve origem em 1969 e hoje é a mais importante competição de embarcações regionais e vela do norte e nordeste do Brasil, reunindo embarcações de vários tipos, como saveiros de vela de içá, saveiros de vela de pena, canoas e barcos de pesca. Além da prova, realizou uma ação de recolhimento de lixo na praia do Porto da Barra, enquanto mergulhadores da Marinha e de escolas de mergulhadores fizeram a retirada do lixo no mar. Então tá aí lindo, e ação, né? De limpar ali a praia, o Porto da Barra. É uma grande festa no estado onde tem a maior orla do país, né? A maior isso ninguém costa pode do Brasil. tirar da gente. Isso Competições precisa levar que para milagres, né? Competições que precisam do mar, a Bahia ainda se salva, porque nós temos a maior orla do Brasil. Mesmo sem investimento, porque não adianta Mesmo sem ser investimento. sua orla, você precisa ter investimento para isso também, né? Eu fico impressionado com isso aí, você vê? É muito bonito, né? Lindo aí, você vê as imagens. Já andou de saveiro? Não. Eu tenho medo, viu? Já andei do carro aqui, do carro, sabe? Não saveiro, né? Mas aí não. Tá aí, um abraço a todos aí da regata João das Botas. E agora vamos falar da Copa do Nordeste. O Vitória 100% na competição, venceu ontem a equipe do Asa. A gente tem os melhores momentos aí. Vamos acompanhar aí, vamos falar aqui em cima desse jogo. Tá aí a bola rolando. Pra mim o primeiro tempo foi do Vitória. Todo do Vitória. Né? O Renato Segundo Cajá mostrou, ele chegou para ser o articulador do meio campo, mas mostrou um poder de definição muito grande. Ele já fez o gol. Ele já fez o gol, né? Vamos lá. Só os gols aí do Vitória, viu? Aí esse é o primeiro gol do Renato Cajá, que acabou fazendo uma polpa de Cajá aí nesse jogo, né? Só deu ele em cima do Asa. Estreou muito bem. Chegou para ser aquele grande jogador, o articulador do meio campo. E acabou sendo finalizador. Você vê ações. aí no bate-rebate, caiu o jogador, linha de Foi fundo. Neto Coruja. Neto Coruja acreditou. Boa jogada, né? O zagueiro, a bola passa e aí ele O acabou Rida que defendendo. perdeu um gol parecidíssimo nesse jogo. Do Bahia? Pô, Sim, e Cássio nesse jogo aí. Aí a bola passou, ele. Até Lula fazer esse gol, mas foi gol. Foi gol, ele fez o gol aí do Vitória, agora vai pro segundo gol do Que Vitória. bolão de Cássio. Que jogada aí, a bola chegou, tá lá o gol. né? belíssimo gol. Como se diz no Baba, pegou na riada, Paulo. Pegou ali, mais o Cajá de novo. Ele que é de Cajazeiras, dentro da Paraíba, né? Esse nome Cajá, que vem de A Cajazeiras. grande jogada foi de Cássio. Agora Quer dizer, eu achei o público E a pequeno. visão dele, né? E a visão dele também, claro. Achei o público Tá? pequeno. 4.000 pessoas ontem, um sol, um Salvador, Vitória jogando. 4.000 é pouco, viu? Pra lá, pro Barradão. E aí o torcedor do Vitória precisa comparecer mais. Aí o gol do Renato Cajá, o 10 do Vitória, o goleirão só fez olhar. Pra mim ia ser goleada. Pra mim, o Eu Vitória não também dava acreditei. menos de 4 gols aí. Só que caiu de produção, o Asa conseguiu diminuir, aí o jogo finalizou. O Asa diminuiu no Aí o gol do Asa, né? Que inclusive pegou. Matou o goleiro. Matou o goleiro, né? Olha lá o chute, houve desvio e aí Deola para um lado, a bola para o outro. E aí o gol de empate. Não, o primeiro gol da equipe. Por sinal, foi o primeiro gol do Asa na competição. Pra você ver a situação do Asa como tá, né? Crítica, 3 jogos, um gol de bola desviada. Tá lá, ó. Chegou. Mas eles perderam um gol também incrível. Olha lá, a bola desvia. Pra você Na ver, né? perna do zagueiro, Deola, não dá mais não, né? Aí nem rezando, né? Com certeza. não adianta. Um detalhe. Nós que escolhemos Marquinhos na última partida do Vitória, o melhor em campo. Pela Rádio Cristal. Exatamente. Ontem foi uma decepção. Marquinhos se escondeu do jogo o tempo todo. Não foi aquele Marquinhos que a gente conhece. O Cajá tomou as rédeas, tomou o fôlego do jogo. Enfim, não é aquele jogador que vai chegar e montar o time do Vitória. Ele não é aquele jogador camisa 10 que chega e pega e toca, sai jogando. Ele é um finalizador também, Paulo. Ele chega bem, se apresenta muito bem, corre barbaridade, que correu durante 90 minutos. E o Marquinhos, infelizmente, que poderia ser o seu coadjuvante, porque é um cérebro, é um craque de bola,
Marquinhos foi omisso, deixou-se marcar o tempo todo e não jogou absolutamente nada. Nada. Eu, assim, acho craque Marquinhos ainda não é. Eu acho que falta muito para ser craque. Agora vai ser um bom jogador. Mas se você analisar, craque... qual é o jogador mais técnico do Vitória hoje? Mas chega ao status de craque, eu acho que é muito. Com todo respeito ao jogador Marquinhos. Ele faz cada jogada maravilhosa. Faz, mas não se é craque e não se mantém, não tem regularidade. Craque é regularidade. Ele não tem regularidade. Não tem regularidade nenhuma. Ontem ele provou. Foi omisso, deixou-se marcar e depois deu aquele migué, né? Percebeu que ia sair e aí o que aconteceu? Deu aquele migué da mão na coxa. Migué tradicional de jogador que não tá bem. Agora, o time do Vitória, torcedor, ainda não é esse, viu? Não é esse. Ainda falta estrear jogadores. E aí a gente tem que ter um pouquinho de paciência. O Caio Júnior disse o seguinte: daqui a 30 dias o time vai estar pronto e o titular é o que a gente supõe. No jogo do Bavi, na inauguração da Arena. O Vitória joga completo. E o Bahia também. Outra sobre o Vitória é que pode sair do Vitória o Arthur Maia e o Léo. Não, tá decidido, vai sair. Vai pro Internacional, vai pro Cruzeiro. Vai sair, o Léo possivelmente sai também, o lateral direito. É aquela mesma coisa do Gabriel, né? Apareceu a boquinha, vá, pelo amor de Deus. Mas ele precisa mesmo, o torcedor não tem muita paciência com o Arthur Maia, não, vai pro Cruzeiro, o Arthur Maia. Eu vou break e volto daqui a pouquinho também para falar do jogo de Santa Cruz, oferece, hein? Nossa! E o Bahia, que inaugurou lá o estádio do Castelão, então, detalhes em instantes aqui no Canal 9. Oi, por favor, pense nisso. A cada ano, 5 milhões de crianças morrem de desnutrição com menos de 5 anos de idade. E 500 mil morrem de sarampo. Por isso, nesse momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas em mais de 60 países, levando ajuda médica às pessoas que mais precisam. Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária independente de poderes políticos e econômicos que atende vítimas de tragédias como fome, guerras, epidemias, terremotos e tsunamis. Para milhares de pessoas, Médicos Sem Fronteiras é a única esperança. E tudo isso só é possível graças à ajuda de pessoas como você. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Com apenas R$1 por dia, R$30 por mês, você ajuda a salvar milhares de vidas. Por exemplo, com R$30 mensais, conseguimos dar água potável para 100 vítimas de uma catástrofe ou tratar de uma criança desnutrida por mês. Em outubro de 2010, nós vivemos um surto de sarampo em Moçambique. Foi muito difícil, pessoas morrendo dentro de casa, sem acesso a medicamentos. Nos dias de hoje, as pessoas morrerem de uma doença prevenível por vacina é inadmissível. Em 2009, Médicos Sem Fronteiras tratou de 250 mil crianças desnutridas em 34 países e vacinou mais de 7 milhões contra a meningite. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. De volta aqui no Canal 9, ainda falando da Copa do Nordeste. E vamos falar do jogo do Feirense contra o Santa Cruz, ou Santa Cruz contra o Feirense no Arruda. O jogo onde o Feirense continua sendo lanterna com 1 ponto. Será que é um time Feraguai? Vamos ver os gols aí, pra gente comentar a respeito disso. Tá aí, isso no Arruda. Deu pênalti. Pênalti. Aí para o Cobra Coral. Aí, que marou o goleirão. Saiu atrasado. Saiu todo atrapalhado. E aí derrubou o jogador. Geralmente fica fazendo isso e já caiu rindo, né? Me deu pênalti. Ele já caiu sabendo. Saiu a cobrança. Tomou logo o primeiro gol a equipe do Feirense. Santa Cruz, que a gente espera que volte aquele Santa Cruz, viu? Foi um time que se apequenou. Foi. Com certeza. E a gente espera que esse time volte de novo.
Tá aí o primeiro gol. Santa Cruz comemorando bastante. Lá no Arruda, né? Por sinal, para mim, a maior torcida de Pernambuco Com certeza. É o Santa Cruz. É um estádio antigo. Eu fiz jogos lá. Saudade de fazer jogos aí no estádio do Arruda. E é o maior, né? E é um estádio que é estilo Fonte Nova, a antiga Fonte Nova. Estilo. Vamos lá. E vai pintar o segundo gol. Só o segundo gol. A equipe do Feirense que, se passasse, para mim, seria uma surpresa. Até porque, mesmo que no primeiro jogo, o Feirense jogou até bem. Empatou o jogo, 2 vacilos do goleiro, mas jogou bem, jogou melhor na primeira rodada. O Feirense jogou até melhor. Acabou não ganhando o jogo por conta daqueles 2 vacilos do goleiro. E eu achei que o Feirense fosse ter uma sobrevida. Não é nada. Mas, apesar de, antes de começar o campeonato, não estivesse acreditando tanto no Feirense. Mas depois que eu vi a primeira partida, eu achei que o Feirense fosse me surpreender. Mas acabou que só Lula. tem um ponto, inclusive, do primeiro jogo. Lula, o Feirense é um mero coadjuvante dentro desse cenário da Copa do Nordeste, está lá para compor. Não, é um time feiraguaio e ainda dá para acreditar alguma coisa Para mim é time? surpresa. Para mim é surpresa. Você acha que tinha time para encarar de frente? Não sei se tinha time. Agora, e se não tinha, não fizeram, né? Porque o Feirense sempre foi um time muito organizado, muito trabalhado e um time que disputou o Baiano por ali, né? Naquela região mediana. E como a Copa do Nordeste é um pouco mais forte do que o Baiano, eu acho, para mim foi uma decepção. Decepção total. O Feirense devia sair logo para não dar mais vexame. Sem pensar, é um time feiraguai? É, sim. Um time que não mostrou nada. Um ponto. Não vai para lugar nenhum. Não. Daí para pior. Muito bem, tá aí o Feirense tomando mais uma porrada aí. Agora vai ter que jogar, vai cumprir tabela e esperar só se tiver uma reação. Duvido muito, pela qualidade do time que eu vi jogar, dificilmente. É melhor fazer um laboratório aí para não fazer feio no Campeonato Baiano, viu? Essa é o que deve acontecer com a equipe do Feirense. Mas vamos falar agora de outro jogo na Copa do Nordeste. Vamos falar do Tricolor. O Bahia que jogou contra o Vovô num jogo onde teve rodada dupla, 0-0. Sport e Fortaleza, por sinal um jogo muito feio. E uma coisa, viu? A nossa equipe da Rádio CBN estava lá na cidade de Fortaleza. O estádio não é nada daquilo que a gente pensa, não. Inauguraram o estádio, do lado de fora muita coisa precisando ser feita. Dentro as cabines para emissoras de rádio, complicadíssimo, sinal caindo toda hora. Tiveram que botar lá uma bancada para colocar, arrumaram lá, fizeram uma arrumação para a imprensa poder transmitir os jogos, principalmente o pessoal de rádio. E a gente vê imagem, o estádio tá bonito e tudo, mas precisa muita coisa fazer, viu, Lula? Muita coisa, e a gente fica muito preocupado com isso. Como é que, para mim, inauguração é quando tá tudo pronto. Você inaugurar uma coisa é quando tá tudo pronto. Agora você vai querer ter o status de ser o primeiro estádio a ser inaugurado no Brasil, mas como inaugurando se falta muita coisa? Tem lugar que não tem energia, tem lugar que não tem sinal para rádio, não tem sinal de internet, não tem bancada, e tem que botar uma madeira lá para botar os equipamentos em cima das emissoras de rádio. Realmente complicadíssimo o jogo ontem lá em Fortaleza. No meu entender, não sei se o de vocês é assim ou de você que está em casa, que inaugurado para mim é quando está tudo pronto. E um detalhe, Paulo, que o Castelão não foi demolido como a Fonte Nova. Não. Foi reformado. Foi aproveitado. Então, nada mais justo do que estar 100% pronto. Mas eu acho que reforma é pior do que construção. Porque reforma você não pode agir da mesma forma. Você tem que pensar. Porque, exemplo, se na reforma você precisa quebrar uma parte e a outra tem que ficar em pé, para você derrubar essa uma parte, você tem que derrubar com muita calma, porque senão pode abalar o outro pedaço. Você abrevia 40 ou 50% do que você vai fazer, velho. Como diz assim, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Então, para mim, inaugurar tem que estar 100% pronto. Então, inaugure. Algo parecido aconteceu com a Arena do Grêmio. Só que a Arena do Grêmio, dentro, logo naquele jogo que estreou o ano passado, dentro estava tudo perfeito.
Só que do lado de fora ainda tava de E barro. o Grêmio agora vai ter que jogar no Olímpico de novo. É. Imagina, se despediu, aí vai ser redespedir. Não, a Arena Vai vai, melhores a Arena momentos do vai Bahia. funcionar. Vai, mas não vai ter jogo agora não. Por agora vai ter que não. voltar pro Grêmio, vai voltar pro estádio Olímpico. Mas vamos ver os melhores momentos do Bahia aí, vamos comentando aí os gols, o jogo, realmente iluminação perfeita, tem os telões perfeitos, o gramado perfeito, do lado de fora imperfeito. Em Salvador vai ser, no dia 29 de fevereiro agora, vai entregar a Arena Fonte Nova ao Estado. E no dia 31 de março, um mês depois, vai ter o primeiro jogo. Esse é a falta que o Tite cobra, é isso mesmo? O Tite cobra, exatamente. Cobrança perigosa, passou próximo ali. A bola chegou até a desviar. Aí o Bahia... Como Aí foi o gol que o Rieder perdeu. Nossa, Lula fazia. Fazia, sim. Ele era só se jogar ali, Marcinho. Você fazia esse gol, Marcinho? Eu fazia sem muito problema. Né? Com certeza. Vamos lá, a jogada ali... Na verdade, é porque... Perdeu, me perdoe, mas perdeu um gol desse. Gira pra lá. Ele fez o movimento errado. Nossa, Ele quis fazer o movimento de chute. Ele quis fazer. Ele perdeu o gol. Olha aí, o Zé Ele quis Roberto, fazer o olha movimento Bahia. de chute. O Zé Roberto quase faz o gol. Quase o primeiro dele no Bahia. E aí o Bahia inaugurou definitivamente, o Bahia entrou na história do Castelão. Primeiro gol do Castelão. Tá aí, a bola vai na área, o goleiro defende e aí, olha que o goleiro xinga. Será que é uma premonição, Paulo? O primeiro gol do Castelão, dos estádios pra Copa, quem fez foi um pentacampeão mundial. Quem sabe, olha lá o goleiro falando. O que ele fala na hora dessa? O goleiro falou que ele reclama com quem ali, ó. Com todo mundo. Mas deixaram o Cleberson livre. 1, 2, 3 jogadores do Ceará deixaram o Cleberson livre. Fez o gol, entrou na história, ele aí o Neto. Olha, o Neto vai lá, abraça, vai sair na foto. E o torcedor do Bahia. Agora entenda o seguinte, nesse jogo aí a bola na trave, né? A resposta imediata da equipe do Ceará, que pra mim é uma equipe ainda que tá muito... A equipe do Ceará era só isso aí, ó. Chute. Pegava e chute. Agora o Ceará não tocava bola, não trabalhava a bola. O Ceará não chegava na área do Bahia tocando 1, 2, 3, 4 na cara do gol, dentro da área, um cruzamento de bola vindo da linha de fundo. É só chutão. É só chutão. Pegou na bola, o Vicente deu uns 4 ou 5 chutes. Pegou na bola, o Ceará apareceu na frente, chute. Não entrava, não tentava fazer uma tabela para tentar entrar na zaga do Bahia, não tentava uma jogada de linha de fundo. Sempre chute. Chegou na entrada da área, chute. O Ceará era isso aí. Tecnicamente o Bahia era melhor. Com certeza. O Bahia era mais... Faltou finalizador. Mesmo com jogadores jovens, né? Faltou finalizador. E aí você vê o Bahia... Olha o Bahia. O Bahia pegava a bola, procurava uma jogada de linha de fundo, fazia um cruzamento. Essa bola pegou no travessão. Quase Zé Roberto sai do zero. Exatamente. Que defesa. Primeiro o Rieder cabeceou, o goleiro Fernando Henrique acabou fazendo a defesa, a bola bateu na trave, quando desceu, o Zé Roberto tentou... Que eu não acho um jogador ruim não. Quem? A gente critica o Zé Roberto. Ele é um bom jogador. Ele em forma, ele é muito bom. Você vê que você não... Ontem, antes dele cansar, ele foi o melhor jogador do Bahia, antes dele cansar. Você vê que... Olha o lance aí onde a bola pega, ó. Todas as jogadas do Bahia tinha Zé Roberto de perigo. O gol do Bahia saiu de um cruzamento que o Zé Roberto participou, tentando fazer o cabeceio. Esse lance agora, o Zé Roberto também estava no lance. No lance que o Rieder perdeu, o Zé Roberto também estava, só que o Rieder estava mais à frente, acabou furando. A gente percebeu que no segundo tempo a equipe do Ceará foi para cima, o Bahia tem uma zaga bem forte, aí fim de papo, aí fim de jogo. Para você, o jogo, a avaliação que você faz aí, Luiz Alberto. Olha, o Bahia tá com 7 pontos, né? 7 pontos. 7 é o líder. 7 pontos é o líder. Joga agora, quinta-feira aqui contra o Ceará. Se vencer o Ceará e o Itabaiana, já tá classificado. O Bahia classifica. O Bahia está numa crescente, pô. O que a gente dizia aqui no início do torneio. Primeiro jogo, o Bahia claudicou, segundo jogo, aí o Bahia assim. Aí você disse o seguinte, você mesmo disse assim, no terceiro jogo em diante, o Bahia vai mostrar corpo. E está mostrando agora. Está entrando peças novas, né? Ontem o meio-campo do Bahia foi diferente. Somente 2 jogadores de contenção, Jefferson e Cleberson. Eu acho que a rapaziada gostou. O Cleberson elogiou. O Bahia só faltou atacante ali. O Cleberson elogiou a nova forma do Bahia jogar, o Dani Moraes também gostou da nova forma do Bahia jogar. Faltou um finalizador.
para fazer a quantidade de chances que o Bahia teve. Que o Bahia já tem, né? Tem o Bina e tem o próprio É um finalizador no jogo. Tem o cara que pra prende jogar. ali os zagueiros, que o Bahia não tinha nenhum atacante de área. O Zé Roberto sai muito, o estilo O Rida dele, também. Né? É um jogador que sai muito. Então, o Bahia, a tendência do Bahia agora é crescer ainda mais. Para quinto ou sexto jogo, tá na ponta dos cascos, como se diz. A mesma coisa acontecendo com o Vitória. Vocês disseram aqui, terceira ou quarta rodada, a gente vai ver uma nova dinâmica, uma nova roupagem de Bahia e de Vitória. Eu acho que o Vitória ainda um pouco mais, porque eu não sei se na terceira ou quarta rodada todos os contratados já vão ter sido regularizados. Aos poucos, né? Eu acho que quando todo mundo do Vitória estiver regularizado e pronto para jogar, cada um mostrando o seu potencial nos treinos, aí sim a gente vai poder ver a cara do Vitória. Mas como o Bahia não vai mudar muito, vai ser isso. O Bahia não estreou nenhum contratado. Só o Churran entrou ontem pouco. E o Rida, né? O Rida. Mas o Rida jogou o ano passado também. O garoto, Talisca, que é o garoto. Deve estar se lamentando pelo aquele gol, hein? O Talisca é o garoto, aquele outro... O Ítalo Melo. O Ítalo Melo é outro garoto. Ontem o Bahia tinha quantos jogadores à base? Tinha o Jussandro. Entre o banco e o Rida, o Ítalo Melo. O Feijão estava lá também? O Feijão estava no banco e o jogador Talisca. Exatamente. Inclusive o Jorginho, ontem, eu estava ouvindo a CBN, o Jorginho dizia o seguinte: estamos trabalhando aos poucos para colocar esses meninos. E eu ia colocar o Feijão, né? Infelizmente, houve a necessidade de outra mudança. Agora, o Jorginho parece que sabe trabalhar, tanto a cabeça como o corpo desse povo. Que foi descartado, inclusive, da seleção brasileira. O Jorginho acabou a seleção brasileira. A gente espera agora o Bahia, que enfrenta quinta-feira essa mesma equipe do Ceará. O Bahia tem de volta quem? Souza e Dionis. E Dionis torna o time mais forte. Acredito que sim, porque o Dionis também tem sido um grande destaque do Bahia. Fez gol, tá marcando muito bem, um volante muito bom, que quando aparece na frente dá trabalho, não é tão habilidoso, mas dá trabalho, marca bem. E o Souza, que o torcedor já conhece. E é um homem que, como o Lula falou, que você também falou, é o que faltou ao Bahia. Um jogador para prender a zaga. Um jogador que fizesse o pivô para alguém aparecer mais na frente. Um jogador que tivesse um poder de finalização maior, que fosse mais forte para prender a zaga. Então, voltando essas duas peças, que o Bahia não foi ruim, mas melhor ainda. Podia ser melhor. Pronto, e o Vitória pega a equipe do Asa, viaja para Arapiraca, lá para o sertão alagoano, enfrentar lá a equipe do Asa. O Vitória que no segundo tempo viu que o Asa endurece, mas resolveu cortar as asas antes e o Vitória venceu por 2-1 e a gente fica na expectativa pela próxima quarta-feira. Lembrando que o programa quarta-feira começa a partir das 4h30 da tarde, no horário local, horário aqui da Bahia, horário de Deus. Lula, obrigado. Um abraço para o T4, se Deus. Obrigado, Márcio Júnior. Um abraço, até a próxima quarta. Muito bem, estaremos de volta quarta-feira com outras informações do esporte, novidades do Bahia, do Vitória, enfim, da competição. E a gente aqui lamenta, né, a tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria. E a gente, inclusive, vai encerrar aqui a nossa transmissão de hoje, né, e sem um áudio, até porque nos solidarizamos com todo o povo gaúcho e todo o povo brasileiro nesse momento difícil que passa na tragédia que aconteceu na boate lá no Rio Grande do Sul. A todos um bom início de noite, estaremos na quarta-feira aqui no Canal 9.